Bom pessoal, eu sou Pedro Nascimento, sou de Passos, Minas Gerais, tá aí o meu contato. E esse tutorial ele surgiu da ideia de ajudar o pessoal que está com dúvida na montagem do carburador das XTs, né? Seguinte, Yamaha XT600E, famosa 3TB e 4MW. Em 1990 a 3TB foi lançada na Europa, né? E a 4MW, eu acho que ela foi fabricada até 2004. Aí fica a pergunta aí, né? Essas motos vão rodar até quando? Porque a minha já está com 20 anos e ela não apresenta nenhuma vontade de parar de rodar. Vamos lá, montagem do carburador conforme o manual de serviço Yamaha. Essa aí é a minha moto, para quem gosta desse estilo, né? Big Trail. Ela já está aqui em casa há bastante tempo. Ela é uma 93, modelo 94, toda original. Está com 49 mil quilômetros rodados. Único dono. Aí mais uma fotinha dela aqui em casa. Bom, antes de mais nada a gente precisa de uma bancada para mexer, né? Essa aí é a minha bancada. Mas é uma bancada mais estilosa, né? Repara aí que eu puxei um bico de luz aí, porque trabalhar no escuro não rola. Vamos lá. Algumas ferramentas que a gente vai usar, né? Alicate, chave de fenda, chave Phillips, um estilete, chave Allen, mangueiras de diversos diâmetros. Bom, isso aí é pré-requisito, tem que ter. Graxa Marfak ou graxa azul, tanto faz, e um white lube para ajudar na montagem. Lembrando que um dia a gente vai precisar desmontar isso novamente. Então, se a gente monta com graxa, facilita essa tarefa aí daqui uns 10 anos, sei lá. Tá? Então é bem interessante aí, tudo parafuso que você for colocar, coloca um pouquinho de graxa nele. Esse é o kit que eu comprei na internet. Esse kit, ele é original da Kister, ele é importado do Japão. E tem um detalhe aí, um círculo aí amarelo, que é onde ele fala 90-92. Por quê? Porque a 3TB foi lançada em 90, na Europa e nos Estados Unidos. Mas comparando as agulhas, o giclée e os outros componentes dele com as que vieram na minha moto, são exatamente idênticos. Vamos lá, esse é o kit inteiro por dentro, né? Vamos dar nome aos bois aqui pra gente não ficar perdido. Olha lá em cima, número 1 é a mola do parafuso de regulagem do ar, parafuso piloto. 2 é o parafuso piloto em si. O 3 é o o-ring de vedação do parafuso. Tá? Esses 3 componentes formam o primeiro grupo aí. O 4 é o giclée de marcha lenta, o giclée de baixa. Ele fica no carburador primário e a furação dele é número 50. 5, 6 e 7, respectivamente. Agulha, sede e parafuso trava da sede. 8 são as duas travas das duas agulhas do carburador primário e do carburador secundário. 9, 10, 11, agulha, flauta ou difusor, e o 11 é o giclée do carburador primário. Esse giclée tem uma furação número 130, original de fábrica, né? Esse número está no manual de serviço da moto. 12, 13 e 14 é a flauta, o difusor, agulha e o giclée do segundo estágio. E esse giclée é número 110 na XT. Algumas tenerés antigas saíram com esse giclée 150. Bom, aí eu não sei se havia uma compensação de ar ou, bom, a regulagem deve ser completamente diferente. Aconselho não mexer nos giclées pensando assim, vou aumentar o giclée para a moto ficar mais forte, vou diminuir para a moto ficar mais econômica. Errado, conceito errado. O motor foi desenvolvido para ter uma determinada força com uma determinada mistura. Alterar a mistura não vai trazer benefício algum para a moto, nem do termo de economia, nem performance. A moto foi projetada para rodar com esse
com esses giclês. As agulhas 9 e 13 possuem a regulagem, mais para frente eu vou falar disso. E também tem uma regulagem padrão de fábrica. E essa regulagem é interessante ser mantida para a mistura se tornar, assim, para a mistura se manter o mais linear possível em toda a faixa de giro do motor. 15 é a junta do cabeçote, né, do pistonete, né, o pistonete do carburador primário tem uma tampa, que a gente vai ver aí mais para frente, essa junta é dele lá. Importante essa junta estar perfeita para não dar falsa entrada de ar no seu carburador. 16 é a junta da cuba, também é importante para não ter vazamento. Esse kit que a gente vê aí agora é o kit de agulha e flauta, né, difusores, que estavam no carburador da minha moto. Não deu para salvar o giclê do segundo estágio, porque ele ficou preso na sede devido a uma barbeiragem de um mecânico há muitos anos atrás. Eu perdi ele lá preso na sede. Se acontecer isso com alguém, entre em contato comigo, me chama, porque eu fiz um tutorial ensinando a retirar ele lá de dentro sem danificar o carburador. Porque se você danificar o carburador, você vai ter que ir na Yamaha, infelizmente, e desembolsar uma boa grana lá. Eu tenho um tutorial ensinando a retirar ele de lá com segurança. Quem precisar, me chama. Bom, esse é o carburador desmontado, né? A parte, digamos assim, a parte mais pesada dele, as maiores peças, né? Vamos dar nome a eles. O primeiro é a tampa do pistonete do carburador secundário, né? Aí embaixo dessa tampa vai um diafragma, que é o sistema de pistonete automático. Quando o ar passa, o pistonete é erguido pelo vácuo gerado pela passagem de ar, não pelo cabo, como é no caso do carburador primário. O 2 é o corpo do carburador primário. 3 a gente tem a cuba do carburador primário. O 4 ali é o carburador secundário. Lá em cima, o 5 é uma cantoneira, né, com 4 furos. Ela une os dois carburadores. O 6 é a tampa do pistonete do carburador primário. O 7 é o apoio dos cabos do acelerador. Essa peça ela é móvel, à medida que você acelera, ela tem um giro aí de quase 180, de 90 graus, se não me engano, são 90 graus, que faz a abertura de todo o sistema. O 8 é a trava dos cabos, é onde o cabo vai travado para poder movimentar a peça 7. O 9 é a tampa da válvula de enriquecimento. Essa válvula aí tem um capítulo à parte para ela. Mais para frente a gente vai ver ela. Então vamos lá, esse kit a gente já está familiarizado, né? Já vimos ele, não tem mistério. Se alguém precisar é só voltar o vídeo um pouquinho que lá atrás tem o nome de um a um. Aqui a gente tem mais algumas peças desmontadas. O número 1 é o kit de reparos, né, que a gente já viu. O 2 é a mola do pistonete do carburador secundário. 3 é o pistonete com o diafragma já do carburador secundário. O 4 é o pistonete do carburador primário. 5 é a boia. O 6 é o diafragma e também junta da válvula de enriquecimento, né? É uma peça só que tem duas funções. O 7 é a mola das borboletas. Eu vou explicar onde que ela vai e como ajustar ela. O 8 é o eixo que ergue o pistonete primário e atua sobre o segundo carburador. O 9 é o afogador, o conjunto de afogador, que aqui no caso eu não desmontei, eu simplesmente limpei ele. Achei melhor assim, é só limpar, porque não estava tão danificado. O 10 é um braço articulado que ergue o pistonete 4. Esse sistema também não desmontei, eu limpei do jeito que estava. Por ser uma peça de plástico, ela me pareceu muito frágil e estava em perfeitas condições, eu não mexi. O 11 é o encosto que interliga o carburador primário com o carburador secundário. O que ele faz? Quando se acelera e o carburador primário abre, essa peça 11 toca o carburador secundário, para que os dois abram
tem um certo sincronismo entre eles que eu vou explicar lá na frente. Essas são as peças das agulhas, né? As agulhas dos dois carburadores. Tem mola, tem arruela, tem regulagem. Eu vou falar de tudo isso. E essas peças são as demais peças, né? Onde a gente tem um monte de coisa que eu joguei num vidro e meti gasolina em tudo, limpei tudo. Você pode notar lá em cima que a primeira fileira de parafuso cromadinho é tudo parafuso novo que eu comprei. E a segunda fileira de parafuso Allen preto eu também comprei. Por quê? Porque o parafuso Phillips ele tem um pequeno inconveniente. Ele roça a cabeça e você não consegue tirar essa porcaria do lugar. Então eu preferi, né, optei pelos Allen, pelos parafusos Allen. Foi um critério meu. Fique à vontade para usar o que você achar melhor. Vamos lá, esse é o carburador secundário. Vamos começar por ele, que ele é mais simples de trabalhar. Ele é mais enjoado, mas ele é mais simples. Aí tem um outro ângulo dele, né? Eu optei por não arrancar a borboleta com o eixo. Por quê? Ela está funcionando perfeito. Quando eu limpei, ela tem uma vedação perfeita. Como é que você testa a vedação? Com ela fechada, você vai olhar contra a luz. Não pode passar luz em nenhum ponto dela. E é exatamente isso que está acontecendo. Eu optei por não desmontar esse sistema. Deixei ele como estava, lavei bem lavado. Até porque se eu desmontasse, eu ia ter que correr atrás de reparo, de fazer o eixo entrar com uma certa pressão, ia ter que embuchar. Bom, eu resolvi não mexer nisso. Tá aí ele num outro ângulo para vocês. Esse detalhe aí é de onde vai o diafragma com o pistolete. Aí tá o carburador com abertura, tá funcionando perfeito. Problema: o giclê quebrou dentro desse cano aí. Ele roçou lá dentro, segurando, ficou o giclê travado e o difusor travado lá dentro. Isso é um enorme de um problema, não tem como tirar. Se acontecer isso com alguém, aqui me chame que eu tenho um tutorial à parte ensinando a fazer isso aí de maneira segura. Dica: você quer tirar? Primeiro, lá no fundo, white lube. Manda o white lube em tudo e deixa agir por uns minutos. Depois o que você vai fazer? Você vai apoiar o carburador numa posição, numa superfície firme e com a própria chave de fenda você dá umas batidas. Não uma batida forte, mas várias batidas, né, um ritmo constante de batidas, de modo a que o impacto gerado pela chave na cabeça do giclê solte os metais, porque o giclê é de bronze e o corpo do carburador é de antimônio, são materiais completamente diferentes. O antimônio é rígido, o bronze é maleável. Com o tempo e a ação da gasolina, eles vão se fundir, eles têm a tendência de se fundir numa peça só e um transtorno danado para tirar isso aí. Vamos lá, aí agora a gente tem a sequência de montagem. Nomenclatura, né? O primeiro lá é o parafuso de dreno. O segundo é uma arruelinha de cobre que faz a vedação. Detalhe: na hora de montar, lixa essa arruela e lixa o plano de encosto ali do parafuso número 1, para evitar vazamento, né? Já que a gente está fazendo, vamos fazer bem feito. O 4 é o difusor, o 3 é o giclê, o 4 é o difusor, nessa ordem. Do lado de cá, a gente tem o 5, que é o pistonete com o diafragma, o 6, que é a mola, e o 7, que é a tampa. Aqui está uma outra perspectiva para vocês entenderem o posicionamento das peças. E vai tudo lá para dentro. E a gente aperta, né, de modo a não vazar combustível. O giclê é só encostado. A gente põe o difusor, coloca o giclê e encosta. Não tem necessidade de apertar, ele não faz força. E como eu disse anteriormente, a própria ação da gasolina vai se encarregar de travar ele lá dentro. Então a gente não precisa se preocupar com isso.
Vamos lá, pistonete e agulha. Note que a agulha do segundo estágio é a agulha grossa. O segundo estágio não tem função de mandar gasolina para dentro do motor. O segundo estágio tem a função de mandar ar. Ele manda uma pequena quantidade de gasolina, tanto é que o G-clear dele é menor do que o do primário, só para manter o nível de mistura. Mas a função do segundo estágio é dar velocidade na moto. Quem dá velocidade é o ar. Então, agulha grossa. Vamos lá. Uma agulha. O 2 é uma mola, uma molinha bem fraquinha. 3 é uma arruela de bronze também. O 4 é uma arruela trava. O 5 é uma borrachinha. Se vocês lavarem bem, vocês vão notar que é uma borrachinha rígida, vermelha. O 6 é a arruela de encosto, né, a trava de encosto. E o 7 são os parafusos. Aqui a gente tem um esquema de como deve ser montado. O 1 é a mola, o 2 é a arruela lisa, o 3 é a arruela de trava, 4 a arruelinha de plástico vermelha. Detalhe, esse carburador, pelo manual do fabricante, a posição dessa agulha trava é no meio, tem 5 fresas, você coloca no meio. Ah, vou colocar mais para cima para a moto ficar mais econômica. Bobagem, você vai estar alterando a sua mistura, a agulha vai ficar mais para baixo, vai passar menos combustível, e quando você tiver num giro maior que você abrir o segundo estágio, vai passar mais ar, menos combustível. Mais ar dentro do motor significa aquecimento. Problema, você vai danificar o seu motor. Ah, eu vou colocar ela mais embaixo para o motor ficar mais forte. É o outro lado da moeda. Você vai perder em autonomia, a moto vai ficar gastadora, né? Gastadeira. E a sua mistura vai ficar muito rica em combustível. E isso também não é bom para o motor. A vela não suporta isso. Também gera um aquecimento excessivo do motor. E uma carbonização, né? Pelo excesso de combustível, excesso de porcariada que a gente tem misturada na gasolina, saindo pelas válvulas, né? Pela sede de válvula e pelo escapamento. Então, vamos obedecer essa medida aí que alguns engenheiros ficaram lá alguns anos desenvolvendo e traçando as curvas de fluxo de combustível e de ar do carburador para chegar nessa regulagem. Então, o mínimo que a gente pode fazer é usar ela. Essa aí é a montagem final, né, como que fica a agulha no pistonete. Detalhe, tem gente que gosta de passar graxa no pistonete para colocar no lugar. Eu não aconselho. Primeiro que se a graxa pegar no diafragma, ela estraga o diafragma, ela resseca o diafragma, você vai ter um problema aí logo. A graxa ataca esse silicone aí do diafragma. Segundo, que a gente vai fazer um teste mais para frente, eu vou ensinar a fazer o teste. E a graxa no pistonete faz com que a abertura e o fechamento seja prejudicado. A abertura seja lenta e o fechamento lento. Isso vai dar um efeito negativo na performance da moto. Então vamos montar seco. O próprio combustível que está presente aqui se encarrega de lubrificar essa peça. Aqui tem um detalhe, quando você olhar por dentro do seu pistonete, tem um furo. Aí na ponta da seta tem um furo. Esse furo tem que ficar na fresa da agulha, dessa arruela aqui. Por quê? É por esse furo que o ar do carburador vai passar para erguer o pistonete. Ah, não, eu vou montar a arruela ao contrário. Então você vai estar prejudicando o fluxo de ar que deveria passar por esse furo. Não é aconselhável. O esquema todo está aí, né? Agora vamos colocar esse pistonete na sede dele. Aqui tem um detalhe, nessa seta aí linda, né, que eu fiz, tem o furo que a gente estava observando e tem a entrada, a saída, né, ou melhor, a saída do carburador. Esse lado do carburador é o que vai no motor. E eles ficam para o mesmo lado. Colocado no lugar, né, a gente coloca a mola, a tampa e os 4 parafusos. Aqui tem aquele detalhe que eu citei lá no começo. Passa um pouquinho de graxa no parafuso para daqui a alguns anos, quando você precisar abrir,
ele abrir com uma certa facilidade. Aí está o carburador montado, com o pistonete no lugar, tudo pronto. O segundo estágio está pronto aqui. Vamos para o primeiro estágio então. Número 1 é o corpo do carburador. Número 2 é a tampa do pistonete. Número 3 é a tampa da válvula de enriquecimento. E o número 4 é a cuba. Vamos por partes também, igual no outro carburador. Aqui a gente tem um detalhe da cuba com o parafuso de dreno. Esse parafuso, para que ele serve? Se você precisar drenar a cuba por algum motivo, você toca ele aí 2 voltas para trás, o combustível vai ser drenado. Então a gente já vai colocar ele no lugar para não esquecer depois. Tá ele aí, o parafuso no lugar e apertado já. Agora então vamos para a parte mais legal aí, que é o esquema da boia e a montagem de agulha e de clay e tal. Aqui a gente já está familiarizado com algumas peças, né? Número 1, a gente tem a agulha, sede e um parafuso trava-sede. O 2 é o difusor e embaixo dele está o giclê, que é o giclê 130 agora. O 3 é o giclê 50, que é o giclê da marcha lenta. O 4 é a trava da boia, trava ou eixo da boia, né? 5, a gente tem o parafuso, a mola e o O-ring piloto, regulagem de ar. 6, a boia. 7, o O-ring de vedação geral. Então vamos começar pelo difusor. Aí está mostrando o posicionamento certo do difusor. A gente leva ele até no fim, se não me engano é uma chave 8, 7 ou 8 que toca ele até no fim. E a gente trava ele, lembrando que não precisa apertar como se o mundo dependesse disso. A gente ajusta só porque com o tempo isso aí, a própria gasolina já vai fazer as peças ficarem bem firmes. O giclê vai na ponta, o giclê 130 do carburador primário. Também aperta, usa uma chave embaixo e a outra chave em cima para dar o aperto. Esse é o giclê 50, giclê de marcha lenta. No lugar dele aí, também é só ajustado. Sede da agulha. O detalhe aqui, que é bacana de prestar atenção, é o seguinte: passar um pouquinho de white lube na sede para ela entrar com mais facilidade ali. A sede realmente entra com a pressão no lugar. É bem complicado colocar, às vezes precisa até dar uma batidinha para ela descer no lugar. Mas ela vai dar para montar belezinha. Aí está um detalhe, a sede no lugar com o parafuso travando ela. Dentro desse círculo vermelho aí, ó, tem uma seta indicando para a esquerda. O que ela significa? Ela significa que quando você for tirar a boia, você vai tirar o eixo da boia no sentido da seta. E para colocar, você vai colocar no sentido contrário da seta. Senão a gente vai fazer uma força desnecessária, né? E isso pode danificar, vir a danificar algum componente, aí, uma chave que escapa. Bom, é um detalhe, né? Então vamos colocar o pino no sentido contrário da seta. Isso aí está indicado no manual de serviço da moto. A boia já está no lugar, a agulha e a boia, o eixo também já está travado aí. Agora a gente vai regular. Como é que a gente regula? Isso aqui que vocês estão vendo é um paquímetro. E essa parte de baixo do paquímetro aqui eu estou medindo a altura. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o plano do carburador, que é a linha vermelha de baixo, e o plano de cima da boia, que é a linha vermelha de cima. Essa distância tem que estar entre 25 e 27 milímetros. Então, por isso o paquímetro aí. No meu caso, eu estou medindo, deu 24 milímetros. O que eu fiz? Eu fui lá e ajustei, né? Ajustei essa pecinha que está dentro do círculo vermelho aqui. Eu ajustei ela até dar os 27 milímetros. No meu caso deu 26, eu optei por um número mediano, deixei a 26 milímetros. Na esquerda aqui a gente vê que a cuba já está com
com o O-ring, né, com a junta dela no lugar. Então vamos fechar o conjunto. Fechamos o conjunto, eu optei aqui por parafusos Allen, né, dá para perceber aí. E muito cuidado para não morder a junta. Se você morder a junta aqui, você vai fechar ela tudo e na hora que você colocar no lugar vai vazar gasolina. Vamos montar com bastante calma e bastante critério para ficar bem feito. Vamos lá, parafuso piloto, O-ring e mola. Tá aí a montagem deles. O manual manda a gente dar uma volta e meia, mais ou menos meia volta. Ah, minha moto vai ficar boa assim? Não. A moto vai ficar uma porcaria. Então, esse número aqui, a gente vai meio que esquecer ele. Lá no final, eu vou ensinar como fazer a regulagem certinho. Aí está o posicionamento do parafuso piloto, né? Então a gente vai tocar ele até o final. A gente toca ele até ele encostar no final e não aperta, né? A gente só deixa ele encostado. O manual manda voltar uma volta e meia, ou duas, ou uma, né? Uma volta e meia mais meio ou menos meio. E já é a regulagem final, mas não é bem assim. Na hora que a gente vai funcionar a moto é um pouquinho diferente. Claro, esse parafuso é um parafuso de ajuste. Cada motor trabalha de uma maneira. Vamos lá, essa aqui é a que deu mais trabalho. A válvula de enriquecimento, válvula enriquecedora. O que é a função dela? A função dela é, quando o segundo carburador abre, ele gera um vácuo que puxa esse pino, né, essa válvula, que permite uma passagem extra de ar na mistura do carburador primário. Ah, mas essa válvula não passa gasolina, não é? A válvula enriquecedora? Não, ela passa mais ar, ela enriquece a mistura com ar. Vamos lá dar nome para eles. Número 1 é uma molinha, parece uma molinha de caneta. Número 2 é a válvula em si. E número 3 é um anelzinho de borracha. Número 4 é um anel metálico. Você pode ver que ele tem uma fresa maior para um lado do que para o outro. Lá para frente dá para ver a montagem. Número 5 é a trava. Número 6 é o diafragma, né, que tem a função de diafragma e de junta, numa peça só. Número 7 são os parafusos. Número 8 é uma mola, a mola externa, que é a maior mola de toda a desmontagem do carburador é essa. E o número 9 é a tampa, né? Aí você está vendo que a mola está lá no fundo, a válvula e o anelzinho de metal, o anelzinho de borracha por baixo, o anelzinho de metal por cima. Aí agora essa foto ficou meio fora de foco, mas dá pra ver que eu coloquei o parafuso ali travando todo o sistema. Aí agora a gente coloca o diafragma por cima, né, obedecendo essa orelhinha que ele tem aqui, e a mola com a tampa. Aí na ponta dessa seta aí tem um furo na tampa e um furo correspondente lá no carburador. Na tampa, observar muito durante a limpeza, a gente tem que ser bem criterioso, porque esse furo da tampa comunica mais ou menos próximo da mola, da base da mola. Se tiver uma sujeirinha aqui, o sistema não vai funcionar. E do lado do carburador também limpar bem, que esse furo aqui ele comunica com o segundo carburador. Então manter tudo muito bem limpo, senão não vai funcionar. Colocando a tampa, né, tocando os parafusos com cuidado para não morder o diafragma. Detalhe, essas duas setinhas aí indicam duas pecinhas de bronze, são dois furinhos de regulagem do carburador, de regulagem do motor, né? Quando a gente for limpar, passar bastante ar dentro delas, porque elas costumam entupir com muita facilidade e isso acaba atrapalhando o funcionamento final do motor. Então vamos limpar bem, jogar um jato de ar comprimido bem jogado aqui para o motor funcionar redondinho. Aí está a tampa da válvula enriquecedora montada, parafusada no lugar. Eu optei por não trocar esses dois parafusos porque eu comprei o número errado de parafuso, né? Então faltou os parafusos Allen.
E segundo que isso aqui eu não pretendo desmontar tão cedo, então eu reaproveitei esses parafusos. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um segredo que eu levei um tempo para descobrir. Número 1, essa mangueira aqui, do número 1, ela comunica lá com o segundo carburador. E quando a gente puxa, com a boca mesmo, a gente puxa ela gerando um vácuo nessa mangueira, no número 2, que é esse buraco aí, a gente percebe lá no fundo que uma pecinha de metal amarelo desloca. A hora que a gente puxa, ela abre. A hora que a gente solta, ela volta no lugar. Se isso acontece, a válvula enriquecedora está funcionando. Número 3 e número 4 são, respectivamente, a saída, né, o suspiro alto e o suspiro baixo da cuba do carburador. É interessante que estejam desobstruídos e vai uma mangueirinha no 3 e no 4 que vai lá embaixo. É o suspiro. O que acontece? Quando a cuba do carburador vai enchendo de gasolina, o ar precisa sair para algum lugar. E sai pelo 4 e pelo 3. Esses dois círculos verdes são aqueles detalhes que eu comentei anteriormente. Jogar bastante ar pressurizado aí para limpar esses dois furinhos. Esse é o afogador. Eu optei por não desmontar o afogador porque ele está perfeito. Eu limpei ele do jeito que estava. Aqui eu estou indicando o lugar certo do afogador, né? Como montar ele no lugar certo. Com um detalhe, não montar agora. Só estou mostrando onde que é. Por que não montar agora? Porque na hora que a gente for colocar o suporte dos cabos, se o afogador estiver no lugar, ele vai atrapalhar a gente. Pistonete do carburador principal. Aqui também tem um segredo, né? Vamos dar nome para eles. O número 1 é o braço articulado. Eu não desmontei o braço porque essa peça vermelha que a gente está vendo aqui, marrom, é de plástico e ela me pareceu bem gasta. Bem frágil e bem gasta. Então eu optei por não mexer. O número 2 é a agulha, né, que é a agulha fina. Número 3, a trava. Número 4 é uma arruela que tem um pininho de um lado. Na hora que a gente for montar ela, só tem uma posição para ela entrar. Número 5 são os dois parafusos. E o número 6 é o pistonete em si. Então tá aqui o esquema da montagem. Número 1 aqui é a trava na agulha. Aí eu coloquei aqui A e B. Por quê? Porque o pessoal fala, você vai colocar a trava na quarta fresa. Você vai colocar na segunda. Bom, o manual manda colocar nessa fresa que está aí. Ou seja, do lado A vai ficar uma fresa sobrando. Do lado B vai ficar 3 fresas sobrando. Ou seja, eu chamo isso aí de quarta posição. Não sei como o pessoal chama. Mas a posição que o manual manda usar é essa. Lembrando aquela conversa, né, que alterar a posição da agulha não vai alterar no desempenho da moto. É bobagem pensar nisso. Você vai alterar o consumo e você vai diminuir a vida útil do seu motor com isso. O motor foi feito para ter essa potência dele. Alterar a mistura assim de maneira aleatória não vai resolver nada. Número 2 é a arruela, né, que tem uma travinha, um pininho. Número 3 é uma pecinha de plástico com uma mola. Número 4 é o braço articulado e o 5 são os parafusos. Esse é o esquema montado, né? Na imagem anterior a gente viu a ordem e é assim que ele é montado. Detalhe, esse chanfro, né, essa linha vermelha que tem aí, ela fica do lado oposto do braço do pistonete, né? Teoricamente ele caberia para os dois lados, mas se você colocar do lado contrário, ele vai ter uma mistura de ar diferente, aí vai afetar a marcha lenta e um monte de coisa. O manual manda montar desse jeito. Tá aí o pistonete no lugar dele, né, na sede dele. Até aqui tudo bem, não teve nenhum problema, nenhum contratempo. Agora a gente tem que montar a parte de atuação do pistonete, né, que é o eixo, que vai passar aqui, que vai ligar nos cabos do acelerador, tem mais uma porrada de coisa aí.
Bom, vamos para mais algumas peças. Aqui a gente tem bastante peça. Número 1 é a guia, né? É o suporte dos cabos. É onde os cabos vão encostados. Número 2 é a peça móvel, que vai fazer a abertura e fechamento do carburador, onde a cabeça dos cabos de aço vão colocados. Número 3 é a mola de retorno do carburador, né? A mola de fechamento. Número 4 e número 5 é o parafuso de marcha lenta, né? A mola e o parafuso da marcha lenta. Número 6 são 2 O-rings de borracha que fazem o vedamento do eixo. Eles vedam para não dar entrada de ar no eixo 10. A gente vai chegar nele ali. Número 7 é um encosto de plástico, né? Um plástico duro. 8 e 9 é porca e roela de pressão do sistema. 10 é o eixo. Esse eixo aí ele comanda o primeiro e o segundo carburador. O 11 é o batente, né? O 11 faz a abertura do segundo carburador através do acionamento do primeiro. Então ele é um intermediador. Ele usa o acionamento do primeiro para atuar no segundo. A gente vai chegar lá. Então vamos começar posicionando os O-rings, né, de um lado e do outro lado. Detalhe, eu perdi, né, meus O-rings originais estavam muito ruins. Eu arrumei 2 que eram um pouquinho mais largo. Aí uma dica para vocês, peguem um estilete e cortem ele na mesma altura do metal. Por quê? Se ele ficar sobrando para fora, a hora que você apertar o parafuso, o pistonete, o sistema como um todo não vai mover, não vai mexer. Então você tem que cortar ele no tamanho certinho do metal para ele não sobrar para fora. Isso aí é um detalhe. Essa foto aí é do suporte dos cabos. Detalhe que o parafuso que segura o suporte dos cabos ele não pode ser comprido, porque a sede dele, né, a rosca na peça, ela é rasa. Então usar um parafuso curto aqui. Tá ele aí montado no lugar. Esse parafuso dentro do círculo, ele é o limitador de acelerador. O que ele faz? Ele não deixa você acelerar mais, né? Passado o limite mecânico da aceleração. Ele tem um ajuste para que as borboletas fiquem na abertura máxima, para que elas não passem do ponto de máximo e em vez de aumentar mais, né, porque não tem para onde aumentar, elas comecem a fechar de maneira negativa, né, excedendo o curso. A função desse parafuso é essa. Aí a gente tem o eixo com a peça que faz a ligação do primeiro com o segundo carburador e a mola. A montagem é essa. A montagem final é essa. O segundo carburador deve abrir com 7 mm de abertura do primeiro. Lá no final, na hora que eles já estiverem sincronizados, eu vou ensinar a calcular isso aí, a regular isso aí. Aí a gente tem o sistema como um todo, né, montado. Eu estou colocando a mola no lugar, dando pressão na mola e fechando como um todo. Detalhe aí, dentro desse círculo, aqui vai um parafuso, né, que faz com que o eixo é furado. Esse parafuso vai no eixo e é ele quem ergue o pistonete do carburador primário. Aqui está mais uma foto do carburador montado, né, do sistema de abertura do carburador secundário montado. Aqui eu coloquei a guia, né, dos cabos, né, a parte móvel do sistema. Você pode notar aqui que debaixo da guia vai aquela pecinha, né, aquela arruela larga de plástico. E do lado de fora aqui no parafuso vai a arruela de pressão e a porca. Mais um detalhe, né, aí do acionamento do carburador secundário, olhando por outro ângulo aí. Aí já está o carburador com a borboleta aí o acionamento no lugar e travado com a porca, a arruela de pressão e porca.
Aqui tem um detalhe, parafuso de marcha lenta. Ele está no lugar agora, o parafuso e a mola estão no lugar. É a tampa do pistonete, né? A gente tem a junta, os dois parafusinhos e a tampa. Lembrando aí para passar um pouquinho de graxa nos parafusos, para facilitar depois aí. Aí está a tampa do pistonete montada no lugar. Ela não tem segredo, ela só tem uma posição de encaixe e está montada no lugar aí. Bom, com isso a gente fecha a montagem do carburador primário, né, do carburador principal. Agora a gente vai testar ele. Como é que a gente testa ele? Eu prendi ele numa morsa. Vocês podem ver que essa mangueira que está aí do lado direito é a mangueira de alimentação de gasolina, né? Essa mangueira vai para o tanque. E o que a gente vai fazer agora? É medir o nível de altura da boia, para ver se a boia está ok. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar uma mangueira, né? A mangueira que está atrás do carburador aí, né? Essa mangueira mais grossa em cima, a gente vai colocar gasolina por ela, e essa mangueira que está embaixo é a mangueira que alimentaria o segundo carburador. Só que nós vamos colocar uma mangueira maior aqui e fazer um esquema de sifão, né? A gente põe uma mangueira maior e vira ela para cima. A hora que a gente colocar a gasolina, a gente vê exatamente o nível da gasolina dentro da cuba, através de um sistema aí que pedreiro está cansado de usar, né? Que é a mangueira de nível. Bom, eu coloquei gasolina e a gente já pode ver que a gasolina está correndo a mangueira de baixo até um certo nível, que é onde a boia atua. Olhando assim, a gente consegue ver exatamente o nível da gasolina em relação à cuba. O que a gente tem que fazer? O limite superior da linha amarela de cima aí é a linha da cuba. E a linha de baixo é o nível da gasolina. Essa altura aí tem que ser entre 6 e 8 milímetros. Significa que a boia está na posição ideal. Se for maior, se for uma distância maior, significa que a boia está deixando passar pouca gasolina. Se for uma distância menor, significa que a boia está muito alta e você tem muita gasolina na cuba. Consequentemente, esse excesso de gasolina vai ser derramado pelo ladrão, né? E vai cair na rua e você vai estar jogando gasolina fora. Também não é interessante. Tem mais uma foto aí da montagem. Bom, agora a gente tem que ligar um carburador ao outro. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Tem as mangueiras, né, em primeiro lugar. Aí, ó, a gente vai conectar as duas mangueiras. Vamos lá. Mangueira de cima aí, rabiscada de verde. Essa mangueira faz a equalização de um carburador em relação ao outro. O que ela faz? Ela joga o vácuo de um carburador no vácuo do outro, para equalizar, né, manter a mesma pressão nos dois carburadores. Quando for limpar o carburador, tomar cuidado para passar bastante ar aí, para garantir que isso aí esteja totalmente desobstruído. Que isso aí altera e muito na regulagem final da moto. A mangueira aqui embaixo, né, rabiscada em azul, é a que transfere a gasolina. A gente acabou de usar ela para descobrir o nível da cuba. Ela transfere a gasolina da cuba para o carburador secundário. Esses círculos aí em vermelho são os 4 parafusos, né, que vão ligados nessa peça, nessa cantoneira aqui à esquerda, né, que tem uma setinha preta, para unir os dois carburadores. Nessa foto a gente já vê que o carburador está montado um está montado no outro, né? Já está devidamente posicionado. Agora na parte de trás, a gente também tem essa chapinha aí no meio, aí, com 2 parafusos, né, que ajuda a segurar. Aqui tem bastante detalhe para a gente observar. Vamos lá. Número 1. Esse número 1, ele vai conectado no segundo carburador, lá na frente do segundo carburador. Na próxima foto dá para ver exatamente a mangueirinha chegando lá. E o que faz? O vácuo do segundo carburador puxa esse caninho número 1.
E ao puxar ar aqui nesse caninho número 1, abre a válvula de enriquecimento, que a gente mexeu nela lá atrás. O número 2 e o número 3, eu já comentei, o suspiro da cuba. O 2 é o suspiro alto e o 3 é o suspiro baixo. O ideal é colocar uma mangueira aqui e jogar ela lá para baixo da balança da moto. Por quê? No caso de um excesso, né, a gasolina não cair em cima do teu motor de arranque, não cair na balança, não cair no quadro, ela vai cair lá na rua. Juntamente com o dreno lá da cuba, né? Então são 3 mangueiras que a gente vai ter que jogar para baixo da moto. O dreno da cuba também é interessante jogar lá embaixo, para não cair no motor de arranque. Número 4. O número 4 a gente vê lá na frente, que é o parafuso que faz a regulagem, né, do ponto que o segundo carburador vai abrir em relação ao primeiro. E esse ponto a gente já viu lá do manual, que é 7 milímetros. Mais para frente eu vou ensinar como é que regula isso. Número 5 e 6, tá o segredo do segundo carburador. Lembra quando a gente estava montando que eu falei para não colocar graxa no pistonete? Como é que a gente vai testar isso? Você vai tampar com o dedo o 6, o caninho 6, e colocar a boca aqui no 5 e soprar. O pistonete tem que erguer, ele vai levantar até lá em cima. Na hora que você tirar a boca, né, parar de inflar ele, você vai notar que o pistonete tem um tempo para descer. Quando a gente coloca graxa, esse tempo aí fica muito maior. Ele leva aí, dobra o tempo de descida desse pistonete aí, o que acaba afetando a equalização final da moto. Por isso a gente coloca ele sem nada, monta sem nada, ou no máximo joga white lube nele. O white lube não faz mal e não vai afetar, não vai agarrar. A graxa tem esse problema, principalmente se a gente usar uma graxa vagabunda e ela ficar parada muito tempo, ela vai grudar e não vai acionar o pistonete da forma como deve ser acionado. Essa é a vista do carburador de frente, né? Detalhe que eu falei anteriormente, a mangueira chegando no segundo carburador. Essa mangueira aí é que puxa a válvula de enriquecimento. É aqui que a gente vai fazer a regulagem. No carburador da direita, não dá para ver a borboleta o pistonete dele lá no fundo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai acelerar o carburador na mão. A gente vai acelerar o carburador na mão, colocar uma chave, né, ou uma broca aí de medida 7 milímetros de diâmetro lá dentro e descer o acelerador. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar forçando a aceleração e forçando uma abertura de 7 milímetros. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai nesse parafuso de regulagem, toca ele até encostar, o sistema encostar e começar a abrir a borboleta do lado esquerdo. Começou a abrir. Então a gente abre ali na mão, né, do lado direito e tira a broca ou a chave de fenda, qualquer que seja a ferramenta que a gente usar ali que tenha o diâmetro de 7 milímetros. Com isso a gente regulou a abertura do segundo carburador em relação ao primeiro. O manual exige que seja esse valor. Bom, tá aí a nomenclatura tudo, né? 1, 2, 3 e 4. Por fim a gente coloca o carburador no lugar. Bom, cada um tem um critério para colocar esse carburador no lugar. Isso eu vou deixar para a criatividade de cada um de vocês. Cada um usa a criatividade da melhor maneira e coloca ele aí. Eu não vou falar como é que eu coloco, porque, bom, até eu tenho medo de fazer isso. Parece que vai rasgar todas as borrachas. Bom, detalhe, não adianta nada você manter um carburador limpo, em perfeitas condições e os coletores deteriorados. Então, se você está desmontando, compra o par de coletor novo com o O-ring novo e monta no lugar, para garantir que não vai ter falsa entrada de ar. Detalhe dos cabos de acelerador, deixar uma folguinha no cabo, senão quando você virar o teu guidão para a direita, a moto vai acelerar. Isso aí pode ser trágico, dependendo da situação que você está. E vamos não fazer gambiarra, né? Tá vendo? Tem um fio branco aí passando no chicote da minha moto. Mas isso aí eu tive que fazer, eu tava na estrada e a moto, o chicote estava rompido.
tive que fazer essa gambiarra aí, mas eu já resolvi isso aí. E mais um detalhe ali do lado direito, ali embaixo, tem uma bateria Ajax. Esquece, cara, não usa isso. É 6 meses você está trocando. Eu comprei achando que estava fazendo economia e, bom, me ferrei. Bom, eu sou o Pedro Nascimento, espero que eu possa ter ajudado alguém de alguma forma aí a manter a moto aí reguladinha, em perfeito funcionamento. E espero que todo mundo consiga usar esse tutorial e deixe a XT rodando aí 100%, perfeita. A minha, no caso, está com 20 anos e ela está rodando belezinha. E espero que depois dessa limpeza que eu fiz, dessa regulagem, ela rode mais 20 anos aí, trazendo muita alegria, muitos passeios e gerando muita história para contar, né? Então fica aqui o meu agradecimento pela atenção de todos vocês, espero que eu tenha sido útil. Bom, isso é o final. Qualquer coisa, entre em contato comigo aí através do e-mail. Bom, é isso aí. Abraço para vocês, até mais.